Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o problema para o Grupo Parlamentar do PCP não é naturalmente o problema do preço. Julgamos que está a ser feito, está a ser vendido a preços de saldo, portanto com um enorme prejuízo para o erário público, para a Caixa Geral de Depósitos e naturalmente para o Estado português. Mas não é essa a nossa questão central. A nossa questão central neste processo é, de facto, o desaparecimento total de qualquer possibilidade do Estado de intervir naquela que é hoje a principal empresa industrial portuguesa, com tudo o que isso significa, sobretudo num bem como é o cimento. É, sem dúvida nenhuma, um daqueles produtos estratégicos em qualquer sociedade e, naturalmente, também no nosso país. A Caixa Geral de Depósitos foi fragilizada ao longo de 10 anos, mais de 20 anos, por sucessivas privatizações, que aliás se iniciaram com o governo do professor Cavaco Silva e do PSD, e depois foi no fundamental concretizado com 3 realizadas por governos do PS. Mas restava lá este instrumento, e este instrumento é claramente as posições da Caixa Geral de Depósitos. E essa é a questão grave que está em cima da mesa e relativamente às quais, como todos os exemplos anteriores de processos semelhantes nesta matéria demonstram que as boas intenções declaradas por grupos privados são depois inevitavelmente sobremergidas e ultrapassadas pelos próprios e lógicos interesses privados destes grupos, que no seu desenvolvimento, nas suas operações financeiras e outras, vão fazendo aquilo que lhes interessa e não aquilo que serve o Estado português, com consequências desastrosas para a economia nacional. Nós estamos perante um processo desses, e, de facto, a não ser que haja um documento secreto, um memorando secreto negociado entre o Governo e a Camargo Correia, nós não percebemos onde estão, de facto, como é que aquilo que a senhora Secretária de Estado aqui referiu, relativamente ao futuro da Simpor, fica garantido. Não consigo entender. Portanto, deve haver aí algum documento, de facto, e gostaria de perceber se, de facto, o finalizar do processo vai trazer para cima da mesa algum acordo entre o governo português ou entre a Caixa e a Camargo Correia que garanta aquilo que agora se diz, apenas se diz. Mas eu gostaria de perguntar se a Votorantim está tão bem envolvida nessas negociações, porque é uma evidência que este grupo pode, por si próprio, tomar decisões de separar ativos. O que é conhecido nesta matéria? Depois, continuo a fazer-lhe pôr-lhe esta questão. Como é possível que ninguém, nem da Caixa Geral de Depósitos, nem do Governo, que negocia, ficamos agora a saber, portanto, era um grande segredo, era um negócio privado, que nenhum ministro podia informar, dizer nada, negociou com a Camargo Correia. Como é possível que ninguém tenha falado com o Conselho de Administração da Simpor? Como é possível que uma questão destas possa avançar à margem do órgão de gestão desta empresa industrial? Depois, a senhora Secretária de Estado, ainda regressando à brisa. A senhora Secretária de Estado não referiu, mas gostaria de perceber se, de facto, a Caixa Geral de Depósitos tem orientações estratégicas, tem prioridades de gestão estabelecidas, mas é certamente estranho que num quadro de dificuldades que existem na economia portuguesa, que são conhecidas, insisto, e que os senhores conhecem bem, com problemas de recapitalização da Caixa,
ligadas a esta extraordinária diferença entre a Caixa e os bancos privados, que é não ter acesso aos 12 mil milhões, em que se decide vender ativos e importantes ativos desta empresa, na Simpor, mas podíamos nos lembrar da Galp, podíamos nos lembrar de outras empresas portuguesas que asseguravam, apesar de tudo, alguma intervenção do Estado relativamente a empresas estratégicas, obrigam-nos, digamos assim, a liquidar esses ativos, esses instrumentos do Estado na gestão destas empresas. Na gestão é discutível, pelo menos no desenvolvimento estratégico destas empresas. E que, simultaneamente, não haja nenhuma orientação do Governo relativamente a operações de pura especulação, pura atividade, certamente, da importância dos grupos que os lançam, mas do ponto de vista da economia de uma empresa tão importante como é a Brisa, sem qualquer significado, tanto quanto sabemos. Como é possível que isto aconteça? Este é um problema apenas... Temos de terminar, Sr. Deputado. Vou terminar. Apenas de respeito à gestão da Caixa Geral de Depósitos. Temos de terminar, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. E colocando esta questão, coloco-lhe por uma razão muito simples. É que tivemos a informação aqui do Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos de que a Brisa estava a viver uma situação de extrema dificuldade e daí também, digamos assim, uma certa benevolência com que a própria Caixa via a possibilidade, portanto, da sua intervenção no processo. Eu gostaria de saber qual é a informação que o Governo tem sobre a situação da Brisa. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, eu julgo que da audição fica claro para nós que o que fica claro é que o Governo assume todas as responsabilidades pelo tipo de intervenção em que teve em todo este processo, num futuro desmantelamento ou saída da Simpor ou desmembramento da Simpor, por tudo aquilo que aqui acabou por ser consolidado na sua informação. A não ser que, de facto, hajam dados que não estão em cima da mesa e que sejam conhecidos. E entre esses, já agora, ainda lhe perguntava se nas negociações, no acordo com o Grupo Camargo Correia, foi também acordado, foi envolvido ou acordado com o Grupo da Votorantim. Gostaria de saber até que medida, em que ponto é que, se aconteceu também esse contacto e essa negociação, e se de facto este grupo foi também envolvido, digamos assim, no acordo final de uma OPA que está decidida, independentemente de tudo aquilo que foi dito. Uma segunda questão diz respeito ao problema da Caixa e ainda do papel da Caixa. E por aquilo que, portanto, nos é dito, e eu diria que é a conclusão lógica de um pacto com as condições que conhecemos de agressão aos interesses nacionais, que o Governo vai continuar a fazer a Caixa Geral de Depósitos de vender a preço de saldo a ativos estratégicos e sólidos, enquanto vai continuar, prossegue uma política de financiamento de negociações como OPAs, como aquela que está em cima da mesa relativamente à Brisa e que aqui assim não foi posta em dúvida. Isto é, a Caixa Geral de Depósitos continuará, de facto, sem desempenhar o seu papel, que como banco público deveria fazê-lo, de referencial no sistema de crédito português, de referencial efetivo, no sentido de se traduzir numa efetiva regulação do funcionamento do mercado de crédito relativamente aos bancos privados, aquilo que alguns dos partidos que hoje suportam o Governo, aliás, propuseram nesta Casa enquanto eram oposição.
e, portanto, vai continuar a ser capaz de financiar atividades especulativas, mas continuará sem dinheiro para as micro, pequenas e Sr. médias Deputado, empresas deste país.